E aí pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar com vocês uma série de vídeos preparatória para a galera que vai prestar algum IF daqui de Minas Gerais. Então seja o IFMG, o IFNMG e também o IF Sul de Minas, essa série preparatória de matemática é para você, beleza? Então, no primeiro vídeo da nossa série, eu vou começar a falar sobre regra de 3, vou falar sobre a regra de 3 simples e também a regra de 3 composta, certo? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal e dê também um like no vídeo. Vamos lá. Então, para falar de regra de 3 simples, uma revisão básica sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são grandezas em que a razão entre elas, é sempre uma constante. Se eu coloco ali, por exemplo, o volume em litros de um determinado combustível e o preço que eu vou pagar por aquele combustível, se eu aumentar o volume de combustível que eu coloquei antes, é claro que eu vou aumentar o preço que eu irei pagar. Contrapartida, se eu diminuir o volume daquele combustível, eu vou pagar um preço menor, então diminuo no preço. Então, entre outras palavras, se esse cara aumenta, esse aqui aumenta também proporcionalmente. Se eu dobro a quantidade de volume que eu coloquei antes, agora eu vou pagar o dobro do preço que eu paguei antes, certo? Então o aumento de uma infere no aumento da outra proporcionalmente. Ou a diminuição de uma infere na diminuição da outra proporcionalmente, certo? Então é bem tranquilo. Então as grandezas inversamente proporcionais acontecem justamente o contrário. Antes a gente tinha que a razão era uma constante, agora o produto é uma constante. Por exemplo, a grandeza velocidade e a grandeza tempo. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Se eu aumentar a velocidade de um determinado móvel, o tempo de chegada daquele móvel, eu vou encurtar então o tempo de chegada. Se eu aumentar a velocidade, o tempo ele vai diminuir, o tempo para chegar naquele destino. Em contrapartida, é claro, que se eu diminuir a velocidade, agora eu diminuir a velocidade, eu vou gastar um tempo maior para chegar naquele mesmo destino, certo? Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Então antes a gente tinha uma aumenta, a outra também vai aumentar. As inversamente proporcionais, se uma aumenta, a outra ela vai diminuir, certo? Então agora vamos já direto para os probleminhas que caíram aí nos IFs daqui de Minas. Então, questão 1. Antes de mais nada também, baixe o PDF que está na descrição do vídeo, é só clicar aí no link, beleza? Vamos usar a questão 1. O carro de Paulo percorre 65 km com 5 litros de combustível. Quantos litros desse combustível serão necessários para Paulo percorrer 156 km? Então esse problema aqui é um problema clássico de regra de 3. Por quê? Porque ele envolve grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso que é um problema de regra de 3, certo? Então aqui nesse caso nós temos duas grandezas, a distância em quilômetros. Então vamos escrever aqui a distância em quilômetros. E também nós temos o volume de combustível ali em litros. 65 quilômetros, ele gasta 5 litros, Quantos litros desse combustível? Quantos litros, então aqui na coluna do volume que eu tenho que colocar o meu x, quantos litros? Não sei, x. Serão necessários para Paulo percorrer 156 quilômetros? Então 156 ali embaixo dos 65, certo? E agora a gente vai analisar. As grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Sempre você anota os dados em colunas e em seguida você compara aquelas grandezas. Ora, se eu aumentar a distância, aquela distância ali passou de 65 para 156, então a setinha indicando que aumentou. Então se eu aumentar a distância que eu vou percorrer, eu vou gastar mais ou menos combustível. Obviamente que mais combustível, Aumentei a distância, aumento o volume de combustível.
Então são grandezas diretamente proporcionais, como a gente viu antes. Então sempre que isso acontecer, você já pode sair multiplicando cruzado. Tudo bem? Então vamos lá, 65x é igual a 156 vezes 5. 65 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então 156 vezes 5 dividido por 65. Agora é só resolver. 156 vezes 5, vamos fazer aqui, 156 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3, 5 vezes 5, 25 com 3, 28. Vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7, né? 780, então, dividido por 65. Vamos fazer aqui 780 dividido por 65. O 65 cabe quantas vezes em 78, né? Uma vez apenas, 1 vezes 65 para 78 dá 13, né? Baixo o 0. 130 por 65 dá 2, 2 vezes 65, 130. Terminamos aqui, né? Terminamos aqui, o x vale 12. Então nós vamos ter 12 litros, né? Certo? Eu vou gastar então 12 litros de combustível. Muito tranquilo, né? Vamos agora para a próxima questão. Questão 2. Essa é do IF Sul de Minas, de 2015. 30 trabalhadores rurais realizam a colheita da safra de café de uma fazenda em 80 dias. Para realizar a colheita em 60 dias, serão necessários... Então, muito bem. Eu sempre vou ler o enunciado e em seguida anotar os dados em colunas, né? Então, 30 trabalhadores. Então, nós temos o número de trabalhadores. Eles realizam a colheita da safra de café de uma fazenda em 80 dias. Então, a grandeza ali, tempo, dado em dias. Então, são 30 trabalhadores, eles levam 80 dias. Para realizar a colheita em 60 dias, então, em 60 dias, quantos trabalhadores nós vamos gastar? Para X, né? Se você acha que todo problema de regra de 3 sai multiplicando cruzado e corta para braço, nem sempre é assim. Olha só esse aqui. Então, por isso que é importante você analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, como eu te falei antes. Então, vamos usar. Agora, eu diminuí o tempo, né? Passou de 80 para 60. Eu diminuí o tempo que eu tenho ao meu dispor, né, para realizar a colheita. Se o tempo diminuiu, eu vou levar mais ou menos trabalhadores. Ora, se eu tenho menos tempo para poder realizar a colheita, né? Se eu tenho menos tempo, então eu preciso de mais trabalhadores. Concorda comigo? Eu vou ter menos dias para poder realizar a colheita. Então eu vou ter que ter mais trabalhadores, certo? Isso é tranquilo. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Porque se essa diminuiu e aquela vai ter que aumentar, elas são inversamente, né? E sempre que isso acontecer, você vai lá e já inverte a razão onde não tem o x. Por via de regra, eu sempre faço isso. Eu inverto a razão onde não tem o x. Inverto ali, então agora ficou 30 sobre x, que é igual, não 80 sobre 60, né? 60 sobre 80. Dá para cancelar esse 0, né? E em seguida vamos multiplicar cruzado. Sempre que for possível simplificar, você pode fazer isso. Vamos multiplicar cruzado aqui, então vai ficar 6x, que é igual a 30 vezes 8. Continuando lá em cima, então o x é 30 vezes 8. 6 está multiplicando, passa dividindo, né? 3 vezes 8 dá 24, 240 por 6. 24 por 6 dá 4, né? Então 40. Então 40 ali trabalhadores. Alternativa A. Só uma dica. Geralmente eu faço assim também, olha só, galera. Eu simplifico ali, por exemplo, nós chegamos em
30 vezes 8 dividido por 6. 30 vezes 8 dividido por 6. Eu poderia simplificar o 30 pelo 6, né? 30 dividido por 6 dá quanto? 30 dividido por 6 é 5, certo? 5. 5 vezes 8, 40. 40 trabalhadores do mesmo jeito. Então eu poderia já ter simplificado ali, multiplicado em seguida, né, o resultado. 30 por 6 dá 5, 5 vezes 8, 40. Também eu chego no mesmo resultado. Beleza? Sempre que possível simplifique, que você sai na frente da galera que não simplifica. Letra A. Vamos usar a questão de número 3. Essa do IFNMG, pertinho de onde eu moro, né? Instituto Federal do Norte de Minas. Uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos. Admitindo que as gotas tenham sempre volume igual a 0,2 ml, o volume de água que vaza em 1 hora é. Então, ela vai gotejar 7 vezes a cada 20 segundos. Então, vamos colocar ali o número de gotas, né? E o tempo em segundos. Essa questão talvez você também conseguiria resolver ela sem montar a regra de 3. Estou pensando em outro jeito aí, vamos ver se alguém responde nos comentários. Então vamos lá. Mas vou fazer por regra de 3, né, como é o assunto. Uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos. Então são 7 gotas. 7 gotas a cada 20 segundos. Admitindo que as gotas tenham sempre volume igual a 0,2 ml, o volume de água que vaza em 1 hora, então o tempo que eu tenho que colocar aqui, né, para saber quantas gotas nós vamos ter, então eu tenho que jogar ele para segundos, porque ele me informou lá no início 20 segundos. Se o tempo está em segundos, não posso jogar ali em horas. 1 hora tem quantos segundos? Essa é bem fácil, né? 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, né? Então, para passar de minutos para segundos, eu multiplico por 60. Então, vai ser igual a 6 vezes 6, 36. 3.600 segundos, né? 1 hora, moral da história, corresponde a 3.600 segundos. Então, em 1 hora, nós vamos colocar ali 3.600 segundos, né? 1 hora para segundos. Quantas gotas nós vamos ter? Ora, x, né? E daí o que eu vou fazer com o resultado que eu encontrar aqui? Basta multiplicar por 0,2, porque uma gota tem sempre esse volume, né? 0,2 mililitros. Concorda comigo? Então, muito bem. Quanto maior é o tempo, né, em segundos, essa é bem fácil, quanto mais o tempo passa, mais gotas nós vamos ter ali, né? Então, se essa grandeza aumenta e aquela aumenta, são diretamente proporcionais. Então, já vai multiplicando cruzado, né? Para não perder tempo. 20x é igual a 7 vezes 3.600. Então, x é igual a 7 vezes 3.600 dividido por 20. Vamos simplificar? 0 cancela com aquele 0, né? Posso dividir 360 por 2, que dá quanto? 180. Fazendo aqui 180 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Então o x ali deu 1.260, né? 7 vezes 180. O x é igual a 1.260. Então nós vamos ter em 1 hora, ou seja, 3.600 segundos, 1.260 gotas, né? Como cada gota tem 0,2 mililitros, pego aqueles 1.260, né, e multiplico por 0,2. Cuidado para não errar na multiplicaçãozinha com a vírgula. 2 é 0, 0. 2 é 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2, né? Na multiplicação com vírgula, você sempre conta a quantidade de casas decimais e coloca ali no resultado que você achou, como se não tivesse na multiplicação aquela vírgula. Você efetua a multiplicação como se não tivesse a vírgula, e em seguida conta quantas casas decimais a gente tem.
Ora, uma casa decimal, né? Lembrando que a parte decimal, né, é a parte que vem depois da vírgula. Nós temos uma casa decimal, então o resultado também tem que ter uma casa decimal. Então, resposta, né, 252 mililitros, alternativa B, né? 252,0 e 252 é a mesma coisa, né? Tranquilo? Vamos agora para a última questão aqui do vídeo. Eu deixei mais questões para vocês resolverem, beleza? Está no PDF, então são questões, exercícios propostos. Após você ter assistido a aula, corre aí e vai resolver essas questões para ver se você está conseguindo, né? Se você aprendeu de fato aí a regra de 3 simples e composta. Então, por falar na regra de 3 composta, essa é do IFMG de 2013, olha só que o cara me arrumou. Para produzir 1040 livros de 180 páginas, são necessários 1.200 kg de papel. Em iguais condições de trabalho, o número de livros de 160 páginas que poderão ser feitos com 3.600 kg de papel é... Aqui, galera, a mesma história. Vamos montar primeiro as colunas, né? Com as grandezas. Então, nós temos livros, depois páginas e por último quilos, né? Ali, quilogramas é a massa, né? Em quilogramas. Então, para produzir 1040 livros de 180 páginas, são necessários 1.200 kg de papel. Em iguais condições de trabalho, o número de livros de 160 páginas, então aqui embaixo, né, 160 páginas, que poderão ser feitos com 3.600 kg. Então, qual é esse número de livros? É X, né? Certo? Então, até aqui, nenhuma novidade, né? A gente apenas montou ali as colunas. E agora você vai ter que prestar bastante atenção. Eu sempre vou resolver a regra de 3 composta como se fossem partes de regras de 3 simples. Então, primeiramente, eu vou comparar as grandezas livros e páginas, beleza? Eu esqueço ali da massa e comparo apenas essas duas. Sempre na grandeza que tem o X, eu coloco um D por via de regra. Você já vai entender isso. Então, na grandeza que tem o X ali, você coloca um D, dizendo que você não vai alterar a ordem daquela grandeza. Então, agora vamos comparar, né? Livros e páginas. Se eu diminuir as páginas, né? Se eu diminuir as páginas, eu vou produzir mais ou menos livros com a mesma quantidade de massa. Ora, se eu diminuir o número de páginas, eu vou produzir mais livros com o mesmo número de massa. Aliás, com a minha mesma massa, né, em quilogramas, certo? Diminuir as páginas, eu vou produzir mais livros, né, com aquela mesma quantidade de massa. Se essa diminuir e aquele aumenta, são diretamente ou inversamente? Inversamente, né? Então, páginas com o número de livros inversamente proporcionais. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. E agora nós vamos comparar a grandeza livros com a grandeza massa, né? E vou esquecer agora da grandeza páginas. Então vamos lá, muito bem. Se eu aumentar a massa, se eu aumento a massa, né, em quilogramas, eu produzo mais ou menos livros. É claro, né, você está considerando livros com a mesma quantidade de páginas. Ignore ali a informação que aquela quantidade de páginas mudou, senão você não vai conseguir resolver o problema. Esse é o segredo. Ora, se eu tenho uma maior quantidade de massa, então eu vou conseguir produzir mais livros, né, obviamente com aquela maior quantidade de massa. Se esse aumenta, aquele aumenta também, são grandezas diretamente, deixa eu deixar de vermelho também, diretamente proporcionais. Tá, analisou isso aqui, né? Então, cada grandeza eu comparo com a grandeza que tem um X, certo? Coloco um D e um I, diretamente proporcionais um D, inversamente proporcionais um I. E em seguida, o que você faz?
Então nós vamos ordenar da seguinte forma. Monta a proporção, né? Então 1040 sobre x, sempre a grandeza que tem o x à esquerda da igualdade, que é igual 180 e o 160. Tem o i ali, né? Então eu tenho que inverter a ordem daquela razão, né? Era 180 sobre 160, então eu vou deixar 160 sobre 180. Troquei ali de lugar, né? Tem o i, eu troco de lugar. Tem o d, eu vou manter. E sempre multiplicando as outras grandezas. Então, vezes, aqui tem um d, eu vou manter, então, 1.200 e 3.600. Na ordem que aparece ali, eu mantenho, né? E agora é só resolver isso aqui, galera. Só resolver a proporção. Dá para cancelar esses dois zeros aqui, né? 3.600 com o 1.200. Dá para cancelar esse zero com esse zero também, né? E eu, se eu quiser, eu posso simplificar também, né? Então, por exemplo, 12 e 36 dá para dividir tudo por 12, né? 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. Simplifiquei o 12 e o 36, né? Tudo por 12 deu 1/3. 16 e 18 dá para simplificar também, né? Tudo divide por 2, né? 16 por 2 dá 8, 18 por 2 dá 9, né? Então agora você multiplica tudo. Se a gente sempre simplificar, vai ficar mais rápido de fazer o cálculo, olha só. Então 1040 sobre x é igual a 8 vezes 1, que é 8, sobre 9 vezes 3, que é 27. E agora é só multiplicar cruzado, né? 8x é igual a 1040 vezes 27. Então, x é igual a 1040 vezes 27 dividido por 8. A resposta é um número inteiro. O 27 divide por 8? Não, mas o 1040 divide por 8. Antes de multiplicar e dividir, eu ainda vou fazer essa divisão aqui, que eu acho que é mais rápida, olha só. 1040 por 8, vamos dividir, né? Primeiro ali esses dois números, 1040 por 8. E o resultado eu tenho que multiplicar por 27, que está ali em cima, né? 1 é menor que 8, pega 10. 1 vezes 8, 8, para 10, 2, baixa o 4. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Baixa o 0, né? Coloco do outro lado. Deu 130. Então o resultado eu tenho que multiplicar por 27, né? Então 27 vezes 130. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3 vai dar 21. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. 2 é 130. Dá 260. Somando tudo, 0, 1. 9 com 6, 15. Vai 1. 1 com 2, 3. 3.510. Então nós vamos produzir, né? 3.510 livros nessas condições. Eu vou deixar no card, aí em cima, vou deixar um card, no card, outro vídeo que eu explico também a regra de 3 composta, que de repente, né, ficou complicado, para você entender aí a regra de 3 composta. Se é o primeiro exemplo que você vê na vida, vai ficar complicado, né? Então eu aconselho você, eu recomendo que você assista esse vídeo, né? Só que cai no card, também vou deixar na descrição do vídeo. Então, enfim, resposta 3.510, alternativa A. Pois muito bem, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com os amigos, para que a gente aí consiga alcançar cada vez mais pessoas e que o nosso canal, se ele vai crescendo, né, eu vou produzir mais conteúdos desse tipo do IF para vocês, certo? Então, muito obrigado, galera. Até a próxima.